Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes a gente vai bater um papo essa semana sobre o nosso Banco Central. Bom, os últimos dias foi de muita comunicação do BC, soltando a ata do Copom, o relatório de política monetária, e todo mundo está se perguntando quando é que o nosso Banco Central vai começar a cortar juros. A gente sabe que a taxa básica em 15% é um nível muito alto e não deve ficar por muito tempo. Mas quando é que haverá condições para que o BC possa começar a cortar a taxa de juros? Bom, deixa eu começar falando da parte mais fácil, qual que é o contexto econômico que a gente tem vivido, e depois o Carlos fica com a parte difícil, tentando mostrar em que momento a gente no Banco BV acredita que o Banco Central vai começar a flexibilizar a política monetária. Bom, a gente nos últimos dias teve boas notícias. A inflação mostrou uma inflexão e o crescimento claramente está dando sinais de que a gente tem uma desaceleração à frente. O ponto, no entanto, não é esse, né? A gente sabe que tem uma inflexão, mas a questão do ponto de vista da inflação é saber se existe uma convergência clara para o centro da meta, que é 3%. Aí a resposta claramente é não. O último IPCA 15, agora de setembro, ele mostrou uma ligeira alta no acumulado 12 meses, portanto a gente nota uma certa rigidez na inflação. Mas mais importante do que o IPCA 15, são as aberturas, né? Os chamados núcleos mostram uma certa estabilidade, não indicam convergência e, mais preocupante, a inflação de serviços vem se acelerando, reflexo de um mercado de trabalho superaquecido que dá às pessoas poder aquisitivo e, portanto, pressiona a inflação no final do dia. Portanto, o que a gente tem do lado da inflação é uma boa notícia, que houve uma inflexão, mas a má notícia é que essa convergência parece ser muito lenta. E a mesma história do ponto de vista de atividade econômica. A gente tem vários indicadores que mostram que a economia está operando acima da capacidade. A taxa de desemprego não para de cair, o mercado de trabalho está aquecido, as importações de bens e serviços continuam em alta, mostrando que a gente não consegue dar conta localmente para atender a demanda. Portanto, uma atividade que desacelera, é verdade, mas ainda muito aquecida, muito acima da sua capacidade, o que dificulta, no final da história, o convencimento de todo mundo de que lá na frente a inflação vai para a meta. Não por outro motivo, as expectativas dos agentes econômicos não indicam uma inflação voltando para 3%. Bom, diante desse contexto, o que o nosso Banco Central tem dito? Carlão, conta pra gente. O Banco Central tem compartilhado as mesmas dúvidas do mercado, olhado para os dados econômicos e também chegado à conclusão que é difícil ter segurança nesse momento de já começar a cortar juros em função aí dos números de mercado de trabalho, de inflação de serviços, por exemplo. O Banco Central tem sinalizado, apesar de toda essa incerteza, de que a economia deve voltar para operar abaixo da sua capacidade ou num ritmo mais fraco, somente ali para 27. Então a gente ainda tem uma longa trajetória de uma economia desacelerando até que ela possa passar a operar abaixo de seu potencial. E só nesse momento que você começa a ter uma inflexão maior da inflação. Antes disso, essa caminhada da inflação em direção à meta, ela é muito gradual, né? A gente vê nas próprias projeções do Banco Central, que já consideram um cenário de corte de juros no ano que vem, e a inflação ela demora muito para ceder, né? Nem no primeiro trimestre lá de 2027 ela ainda atingiria o centro da meta. Por isso o Banco Central tem sido muito cauteloso aqui na sua sinalização, inclusive mantendo em aberto a possibilidade de voltar a subir juros se necessário. Então o plano do Banco Central, por enquanto, parece ser de manter os juros parados ainda por bastante tempo, ao menos ao longo de todo o restante desse ano, já que os dados econômicos não dão muita margem aí para imaginar cortes ainda esse ano. E olhando para o ano que vem, vai depender muito da evolução dos dados econômicos. Nas nossas contas, aparentemente essa história deve ficar ali para o final do primeiro trimestre, talvez início do segundo, mas provavelmente março do ano que vem a gente começa a ver um ciclo já de cortes de juros, que também não deve ser muito rápido, né? Como essa convergência da inflação é lenta, é natural que mesmo o processo de redução dos juros também seja feito de forma mais cautelosa e mais gradual. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.